Saudações a todos. Dando continuidade, então, ao estudo que estamos fazendo do prefácio do livro Nos Bastidores da Obsessão, por Manuel Filomeno de Miranda, nós estamos vendo pontos que ele coloca ali, né, que são aqueles comportamentos, aqueles pontos vulneráveis em que podem se instalar as obsessões. Então, nós já vimos que ele fala sobre o tabagismo, alcoolofilia, sexualidade, estupefacientes, né? E a alienação mental também vimos. E agora restou, então, a glutoneria, maledicência. Ele vai abranger esses pontos de uma única vez. Glutoneria, maledicência, ira, ciúme, inveja, soberba, avareza, medo, egoísmo. São estradas de acesso para mentes desatreladas do carro somático em tormentosa e vigilante busca na erraticidade, sedentas de comensais, com os quais, em conexão segura, continua o enganoso banquete do prazer fugidio, do prazer fugido. Então, desencarnam e continuam presos a determinadas situações, como a glutoneria, que é o primeiro que ele cita, né? Então, o glutão, aquele que foca muito na alimentação, criando dependência, criando uma necessidade acentuada, muito, muito além das necessidades naturais e normais, porque a alimentação nos traz prazer, né? Mas aqueles que colocam, que canalizam para o excesso de alimentação de forma viciosa e muitas vezes compulsiva, como as outras situações que vimos, né? O processo é o mesmo processo. Acaba muitas vezes trazendo esses comensais, né? Esses espíritos que começam a fazer parte ali desses momentos, junto daquele que se permite essas extravagâncias, né? Então, precisamos estar atentos que há muitos pontos em que nós podemos estar dando aí margem, né? Abertura para que esses processos de vampirização se instalem. Ele fala da maledicência. Ele fala da maledicência. A maledicência é um vício, né? Nós sabemos que a maledicência é um vício, né? E temos até um exemplo muito interessante no livro dos médiuns. Podemos até dar uma recordada. No livro dos médiuns, Kardec comenta que foram procurá-lo, né, lá na Sociedade Espírita de Paris, falando do sofrimento de duas irmãs, que por mais que elas cuidassem das roupas, né, trancando gavetas, trancando armários, as roupas sempre surgiam ali, apareciam jogadas nos mais variados lugares, até em cima dos telhados, então, e elas não sabiam mais o que fazer, tinham mandado o padre rezar, um monte de coisa elas tinham buscado, tinham tomado cuidado de deixar ali as gavetas fechadas, tudo trancado, mas assim mesmo as roupas eram atiradas, né? E aí nós podemos entender perfeitamente, porque em se tratando de espírito, né, elas julgaram que seria alguém que entraria ali em algum momento, né? Mas em se tratando de espírito, a matéria não opõe resistência ao espírito. Então, mesmo ali com as portas trancadas dos armários, isso não oferece resistência para o espírito quando ele deseja, né? Então, o seu poder, a sua vontade ultrapassa essa barreira, não é imposta uma barreira, né? E aí, isso chega a Kardec, né, na forma ali de uma carta, né?
E ele manda, aí ele se interessava por todos os casos que lhe chegavam, né? Ele tinha ali a maior dedicação para atender a todos os casos e sempre buscando o aprendizado para que nesse laboratório se revertesse ali em todo o bem que originou-se disso, que foi disso que nasceu ali a codificação da doutrina, né? E a resposta que o Espírito São Luís dá é que elas deveriam cuidar da língua, e que se elas buscassem na memória, elas saberiam até quem estaria fazendo aquilo, né? E de fato, era alguém que tinha convivido com elas e que tinha sido vítima da maledicência dessas duas irmãs. E ele desencarna e busca atormentá-las num processo de revide, num processo de vingança, né? Por ter sido atingido pela maledicência delas. E na carta, São Luís manda dizer, na mensagem, São Luís manda dizer que elas cuidassem da língua, né? Porque é daí que vinha tudo isso que estava acontecendo. E o Kardec diz, mas será que é necessário falar dessa forma? E o São Luís diz que era dessa forma que tinha que dizer, porque elas estavam precisando receber essa advertência de uma forma mais incisiva, né? Porque elas tinham adquirido o vício da maledicência. Então, é isso, a maledicência torna-se vício. Se nós observarmos, aquele que envereda por este caminho, ele logo vai perceber que vão surgir aos seus ouvidos muitas pessoas que vão lhes fazer confidências, que vão contar isso, contar aquilo, né? É o propagador, né? É o pombo-correio ali dos ambientes que vai levar ali aquela notícia naquele ouvido que aguarda e se satisfaz com essas notícias que lhe chegam, né? Viciação, né? Viciação, maledicência, ira. A ira também atrai muitos espíritos, o ciúme, a inveja, a soberba, a avareza, o medo, o egoísmo, todas essas estradas que abrem, né? Abrem acesso para as mentes desatreladas do carro somático. Então, o que significa isso? Os espíritos encontram nestas pessoas que alimentam essas situações aqui citadas, campo aberto para a influenciação e, por sua vez, o prazer de estar compartilhando. Isso é interessante, compartilhar. Pessoas iradas, elas não querem viver junto de pessoas calmas. Elas querem encontrar pessoas que alimentem essa ira, né? Porque é também um processo vicioso, é também uma necessidade. Se nós observarmos a alma humana, nós percebemos que o irado, se ele não está encontrando um motivo, se por acaso no seu dia as coisas estão caminhando e ele está em paz, ele vai arranjar uma forma de ficar irado, porque ele não conhece uma outra forma de ser, né? Então, são situações viciosas todas essas. Continuando, por esta razão, a doutrina espírita, em convocando o homem ao amor e ao estudo, prescreve como norma de conduta o evangelho vivo e atuante, nobre tratado de higiene mental, através de cujas lições áureo espírito, vitalidade e renovação, firmeza e dignidade, ensinando a oração que enseja a comunhão com Deus, prescrevendo jejum ao crime e continência em relação ao erro,
num vade-mecum salvador para uma existência sadia na Terra, com as vistas voltadas para uma vida espiritual perfeita. Então, ele coloca aqui que a forma, né, a forma de nos preservarmos, aceitarmos, acatarmos, aceitarmos, né, esse convite para essa higienização mental, né, através da renovação íntima, através desse jejum, o verdadeiro jejum, né, que é deixar de fazer coisas nocivas, né? Então, o jejum ao crime, a continência em relação ao erro. O que é continência? É o controle. Quando estamos com incontinência, né, é porque não temos mais controle. A continência é justamente o controle, então é nos controlarmos em relação ao erro. Por quê? Vontade, né? Todas essas situações surgirão nas nossas mentes ainda bastante doentias, né? Quantas vezes. Mas é importante essa continência, é conter-se, né? Conter-se, vem a vontade, vem até um arrastamento, mas devemos nos conter. E é interessante como devemos pensar, falando em continência, em nos contermos, né? Nos contatos aí com os depoimentos de espíritos, nós temos uma situação em que ele nos dizia que estava se preparando para a volta a um novo corpo de carne, mas estava muito receoso porque tinha medo de falhar, né? E ele já tinha essa percepção de que a sua tendência ao álcool vinha pelo menos das 4 últimas gerações, né? Encarnações. Ele tinha se deixado levar pelo álcool. Nesta última que ele nos narra, ele diz que ele tinha uma vida de trabalho, ele dava conta do trabalho, mas o vício se fez presente, né? E se fez presente de uma forma viciosa, em que ele aguardava, né? Até ele comenta aquilo que dizemos que é social, é uma forma de atenuarmos muitas vezes, mas não é social, né? Porque não é aquilo que ocorre de quando em quando, né? Não, esse social passa a ser um hábito, né? Porque a pessoa está sempre ali entre amigos, né? Enfim, então, a partir do momento que ela está sempre entre amigos, sempre está comemorando isso, como ele disse, comemorava a alegria, comemorava a tristeza e comemorava tudo, né? Então, sempre encontrava motivos para estar ali fazendo uso do álcool. E ele nos relata que ele estava se preparando e já estava programado para ele reencarnar num corpo bastante debilitado. Ele pediu, porque ele falou com os espíritos amigos, amorosos, encarregados de auxiliá-lo ali na definição, né, da encarnação que virá a se dar, né? Isso é bem recente, então virá a se dar. Ele disse que rogou a eles, né? Pediu para que, de alguma forma, ele pudesse, desta vez, não incidir novamente no álcool, porque ele tinha essa recordação e ele nos relata que todas as vezes que ele voltou a beber, como nestas últimas e também na última, ele carregava as 4 vivências, as 4 encarnações, uma viciação de 4 encarnações. E isso muitas vezes nós desconsideramos e brincamos até, achando que não há perigo, né? Mas nos esquecemos de que trazemos um passado. E ele vinha confiante, embora receoso, mas confiante nesse freio que ele teria. Um corpo debilitado desde a tenridade
e que essa debilidade orgânica já faria com que ele não pudesse, né, se aproximar ali do álcool, porque ele sabe perfeitamente que para ele basta um gole, né? Um gole, mesmo que fosse na infância, ouçam que interessante. Há crianças muito ligadas, ficam ali atrás dos copos, daquilo que sobra dos adultos. Os adultos nem se dão conta de que há crianças que, quando a visita vai embora, elas vão lá naquele fundinho do copo, né? Vão lá. Né? Por quê? Porque aquilo já lhes traz uma satisfação. E não é porque é gostosinho, docinho, são crianças, né? No caso aí não seria porque é doce, muito pelo contrário, né? É realmente o que ele disse, carregava 4 encarnações com ele, né? A carga de 4 encarnações, de pelo menos 4 encarnações. Então, ele viria com esse freio, o cuidado tinha que ser desde a infância, para não ingerir álcool desde a infância. Então, seria uma encarnação ali bastante que exigiria cuidados, mas ele está ali acolhido na casa de Fabiano, em aprendizado, né, se preparando para o retorno, porque ele vai retornar num lar espírita. Então, tudo isso vai ajudá-lo, né, se ele fizer um bom uso do livre-arbítrio, né, vai ajudá-lo a se recompor, a se reajustar na encarnação. Por isso, não brinquemos porque aquilo que é muito inofensivo para uns, né, que não passa ali de um único momento, para outros não é exatamente isso. Então, é a nossa atenção, né, em relação a essas situações. E Manuel Filomeno de Miranda continua: o problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsediado. Atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do pretérito, a mente encarnada se encontra ligada à desencarnada, sofrendo, a princípio, sutis desequilíbrios que depois se assenhoreiam da organização cerebral, gerando deplorável estágio de vampirização, no qual vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada. Então, o fato de ter ali, nesse processo de vampirização, em que nós não podemos dizer que existe a vítima, existe o algoz, porque tanto aquele que nós consideramos vítima porque está encarnado, né? Vítima entre aspas, porque quantas vezes não é, quantas vezes é o encarnado que atrai o desencarnado que está até desejoso de libertação daquela situação. Mas o que ocorre, como estamos vendo, é que justamente esse encarnado, né, junto do desencarnado, que é atraído, que é acolhido, e os dois se comprazem, né? Então, aquilo que começa de forma sutil, a princípio é sutil, né? Só que depois vai tomando conta da organização cerebral e conseguindo ali ganhar campo naquela casa mental, e torna-se uma ligação tão profunda que, mais uma vez, podemos nos lembrar da situação de Cláudio, talvez tenhamos dito até há pouco tempo, mas o Cláudio que estava muito tranquilo numa manhã de domingo, lendo o periódico, o jornal, mas ele tinha o hábito de beber. Mas trabalhava, dava conta do trabalho, nada do que nós entendemos como um viciado, né? No entanto, ele tinha uma dependência, uma necessidade muito grande, né? Que não se extravasava, porque ele alimentava essa viciação em momentos possíveis. É assim, né?
se dribla ali a situação e consegue se manter, muitos, né, conseguem, porque há aqueles que nem conseguem, mas manter ali uma vida aparentemente normal, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma dependência. Mas ele tinha, né, ele tinha esse hábito. Era um hábito, se era um hábito não era algo de quando em quando, né? Era um hábito, quando é hábito já é necessidade. É isso que nós temos que buscar entender a diferença, né? O hábito é a necessidade, então ele já tinha criado o hábito, ou até trazido o hábito, né? Do passado. Enfim, e ele está ali distraidamente, concentrado na leitura, e o vampirizador com quem ele se amoldava perfeitamente, gostava de compartilhar momentos de prazer, né? Se aproxima dele e diz: quero beber, quero beber. É um processo hipnótico indutivo em que o espírito repete. Não precisou repetir muito, não, porque logo ele acatou, né? Mas o espírito repete, às vezes até várias vezes, quando há uma resistência, repete num processo hipnótico, e a presa, entre aspas, porque na verdade aquele desejava também, né? Acaba cedendo aquele pedido. E é o que ele faz, ele se serve ali do álcool, né, do uísque, né? E André Luiz nos descreve que no momento em que que ele bebe, o outro se encaixa nele de uma tal forma, né, que sente o prazer no mesmo momento. Até a talagada ali de prazer foi dada, ele diz que não sabe se era Cláudio ou o espírito, tal ali a forma de encaixe, né? Acoplar, ele se acoplou ao perispírito do Cláudio, né? Para que nós entendamos, mas o tempo se encerra. Fiquemos com essas observações e que fiquemos em paz. Olá, espero que todos se encontrem bem e em paz. Hoje nós vamos continuar o capítulo 24 do livro Após a Tempestade, por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Iniciamos a leitura desse capítulo na última palestra doutrinária. O título do capítulo é Os Novos Obreiros do Senhor, Labor em Equipe, né? Então, eu selecionei esse tema porque estamos começando um novo ano, nos declaramos cristãos, então, de fato, nós temos que agir como, né? De vez em quando precisamos fazer uma análise mais profunda para que possamos seguir adiante, né? Não conseguimos mais voltar, não é possível, né? Então, que tenhamos a força, a coragem de buscar, né? De nos apropriarmos de forma mais adequada, mais séria, no papel de sermos cristãos. Então é necessário isso, né? Que nós possamos buscar as nossas possibilidades, trabalhar a nossa capacidade, as nossas aptidões, os nossos talentos que nos foram confiados. Na última semana, né, nós encerramos no trecho onde Joana de Ângeles começa ali a nos dizer que não é a primeira vez, né, que nós estamos, que chegou até nós a voz do Cordeiro de Deus. Então, está gravado em nós, já não é o primeiro contato. Não podemos dizer, foi agora, nessa encarnação, que eu conheci a doutrina espírita, que eu me tornei um cristão. Pode ser que tenha vindo à tona coisas que trouxemos lá atrás, né? Então, ou seja, essa identificação que muitas pessoas têm logo de início, logo do primeiro contato com a doutrina espírita, já confirma a anterioridade aí, né? É uma continuidade.
né? Então, não podemos mais sermos infantis alegando isso, porque a jornada é intensa, a busca também tem que ser intensa, né? O autoconhecimento, o autodescobrimento, o enfrentamento de nossas sombras para que a luz se revele, né? O contato com a sombra também, apesar de duro, dolorido, ele também faz com que a luz se revele, né? Então, terminamos a leitura na semana passada, onde ela fala da questão das reencarnações dolorosas que tivemos, né? Então, a dor, ela abre, sim, espaço para uma reflexão, para aqueles que sabem aproveitar a prova da dor, a prova da doença, e para muitos é a oportunidade de se aproximar de Deus e de Jesus, ou de se reaproximar, né? Muitas vezes nós perdemos a rota, perdemos o caminho, nos perdemos no caminho, mas em situações assim faz com que lembremos e busquemos a nossa fonte, a nossa essência, a nossa origem, né? Nos reaproximemos de Deus, e isso faz com que a gente consiga, né, enfrentar a dificuldade e começar o caminho de uma forma mais robusta. Vamos lá. Depois, recomeçamos nas fileiras da fé, fascinados pela ensancha preciosa de reconquistarmos a paz descrita, a paz perdida ou adquirir a tranquilidade desejada. Então, aqui ela vai contextualizar, ela vai dar uma forma sequencial do caminho mais lógico que todos nós passamos. Então, tivemos já a oportunidade de conhecer a palavra do Mestre, né? E por nossas decisões próprias, pelo nosso livre-arbítrio, nós nos desviamos do caminho. E aí, aqui ela vai começar a elencar toda a trajetória. Então, primeiro, reencarnações dolorosas que tivemos. Então, outras aqui, quando começamos a enfileirar ali a fé, né? Buscar a fé através de doutrinas, através de religiões. Ouvimos excelentes expositores do Divino Verbo e nos comovemos. Todavia, dominados pela avidez da posse, que não morrera de todo em nosso espírito, avançamos tresloucados pelos sítios em que nos encontrávamos, armando a máquina de destruição em nome da crença, né? Quanto sangue foi derramado em nome da fé, né? Será que essa era a fé? Com certeza não, né? Ainda assim, uma visão distorcida do poder de Deus, né? E maiores comprometimentos também foram aí adquiridos, né? Esse sangue derramado, vítimas do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa imposição, mentes que foram desviadas pela nossa falta de prudência. Recebemos lições invulgares de paciência e humildade dos verdadeiros heróis da renúncia. No entanto, ante o campo largo que deparávamos à frente, reacenderam-se-nos as paixões e arregimentamos forças que espizinharam povos e cidades, sobre os quais dizíamos desejar implantar a cruz, crucificando os reacionários. Então, apesar, né, de termos ali sementes, boas sementes, bons exemplos, nós mais uma vez nos perdemos como cristãos. Então, só declaramos, né, que somos da boca para fora. As nossas atitudes, o resultado das nossas atitudes ainda estão a desejar. Conotamos ensinos elevados, auridos nas fontes da inspiração superior. Apesar disso, desejando guindar-nos aos poderes transitórios do mundo de ficções, esparzimos a intriga habilmente dissimulada, usando o punhal da infâmia e o revólver da difamação, com que conseguimos afastar inimigos que constituíam impedimento à nossa mentirosa ascensão. Aqui Joana coloca inimigos em letra itálica, né? Então, na verdade, nós que achávamos que eram nossos inimigos. Então, aqueles que, porventura,
tem uma realidade diferente, tem atitudes de verdadeiros cristãos, quando estamos cegos, nós achamos que são nossos inimigos, né? Tomemos, por exemplo, alguém que vem ali por generosidade nos alentar, né? Nos alertar, nos aconselhar, né? Aquele famoso toque, olha, presta atenção. Quantas vezes nós viramos as costas aí, cheios de orgulho, dizendo, você não tem esse direito. Não, eu não estou errado. Quem é você para falar assim comigo? Não é? Então temos o contato da verdade, espíritos encarnados e desencarnados que tentam nos orientar, que tentam acender essa chama de luz em nossos corações e nós sempre viramos as costas, né? E aí eles se tornam nossos inimigos. A gente pode até dizer que não seja inimigo, mas diz, ai, que gente chata, de novo essa história, ai, vai cuidar da sua vida. Não é assim que nós agimos? Precisamos observar como está sendo a nossa atitude, como nós estamos recebendo esses conselhos. E o quanto nos incomoda isso, né? Porque pode ser que nos incomode ver uma pessoa ali em ascensão moral, né? Não estou dizendo na questão financeira, eu estou dizendo em pessoas que dão uma guinada em suas vidas, que estão buscando ali serem melhores como pessoas, crescerem espiritualmente, né? Essa jornada é sozinha, ela é solo, esse voo é solo, porque trocam-se as ditas amizades, né? Trocam o ambiente, já não faz mais sentido. E aí, até por maldade, né? Como foi falado aqui, por maledicência, a gente começa a falar, nossa, você viu fulano? Ai, se tornou uma pessoa tão chata, só vive na igreja, só vive no centro espírita. Quem está fazendo a melhor escolha? Vimos o resplandecer das luzes espirituais em nossas reuniões de estudo, em claustros e seminários, monastérios silenciosos e grutas ascetas. Então sempre tivemos acesso, né? Através dos livros, das palestras, das missas, né? Lá atrás. Então o Evangelho está aí, à nossa disposição. Temos acesso a ele e já tivemos outras tantas vezes. Mesmo assim, convertemos os recursos da oração e da vigilância em astúcia, com que, no confessionário, extorquimos as informações que usávamos para ferir e destroçar em nome da verdade, que manipulávamos a bel prazer. Então, é uma linha tênue, né? Então, você ter um conhecimento, mas você moldá-lo, manipular de acordo com as suas conveniências. Então, você ter uma interpretação ali do Evangelho que, de repente, nos seus olhos, né, na sua interpretação, vão validar as suas atitudes. Mas a essência, o conteúdo verdadeiro dele não é esse, né? A palavra ali não é essa, mas a gente lê de acordo com os nossos olhos, né? A gente ouve aquilo que a gente quer. Não é assim que se diz? Pareciam inúteis os celestes apelos na acústica do nosso espírito atribulado. Então, quantas vezes os mentores, os benfeitores, nossos amigos, nossos anjos da guarda estão ali, firmes, tentando nos inspirar, tentando nos aconselhar, através de sonhos, através de intuições, através de pessoas, instrumentos úteis que servem ali de instrumento para nos aconselhar, né? E a gente não ouve, né? Então são inúteis os apelos na acústica do nosso espírito atribulado. Claro, quanto mais a gente está apegado à matéria, quanto mais a gente está desequilibrado, iludido, quanto mais a gente posterga a nossa jornada evolutiva, a gente não consegue ouvir, a gente não tem os olhos para ver, a gente não tem os ouvidos para ouvir, né? Tudo se torna chato, a gente se afina com aqueles que pensam como nós, e aí a gente vai se
de uma forma isolando, né? Tem uma armadura ali que impede que a gente ouça esses conselhos, que a gente esteja maleável a esses apelos. Reencarnamos e desencarnamos sob angústias e ansiedades, formulando planos e destruindo-os, rogando retornos apressados, com que nos pudéssemos reabilitar em definitivo, sem que lobrigássemos o êxito que desejávamos realmente perseguir. Nós sabemos, no plano espiritual, a nossa visão não é tão restrita quanto na matéria. Nosso olhar é outro. E aí vem, ali a culpa, o arrependimento e a busca. A gente apela, a gente implora por uma nova oportunidade. Mas quantas vezes nós já falhamos? Quando temos a oportunidade, nós deixamos para depois. E aí chega um momento que não tem quem interceda mais por nós, senão nós mesmos, Nós temos que ter o mérito. Ocorre que a névoa carnal toda a visão espiritual e, de certo modo, bloqueia nos espíritos tardos as percepções melhores e mais sutis, anestesiando neles os centros da inspiração e da comunhão superiores. É exatamente isso que eu havia comentado, Então a gente fica nesse estado como se a gente estivesse anestesiado. Nós mesmos nos colocamos nesse estado, Onde não conseguimos ver. Às vezes não passam anos, e aí quando a gente desperta para alguma coisa, a gente fala, nossa, mas onde que eu estava com a cabeça? Por que eu não enxerguei isso antes? É exatamente esse ponto, Então, aqui, ao contato com a carne, com o mundo, com a terra, a gente esquece esses compromissos, Bendita é a bênção do esquecimento dos nossos delitos, Mas o compromisso está gravado em nós. E nós sabemos, Intimamente nós sabemos o trabalho que tem que ser feito. E muitas vezes a gente corre, a gente foge. Contato ali de coisas que vão fazer com que a gente tenha alguma renúncia, que a gente tenha que abrir mão, de companhias, defender uma ideia, Então, por conveniência, acho melhor deixar para depois, Melhor não. Transcorreram séculos em vai-vens infelizes. Olha aqui, frase da Joana de Ângeles, Transcorreram séculos em vai-vens infelizes. Isso aqui a gente precisa refletir. Séculos e muitas encarnações onde perdemos a oportunidade. É muito sério, Graças a Deus, a misericórdia de Deus que está nos deixando mais uma vez, está nos dando uma nova oportunidade, que possamos valorizá-la. Nossos mentores espirituais, apiedados da nossa incúria, que quer dizer negligência, então, nossos mentores espirituais, apiedados da nossa negligência e sandice, intercederam sempre por nós, fazendo que nos fossem permitidas novas investiduras no domicílio corporal. É isso, não estamos sozinhos. Espíritos amorosos intercedem por nós, nos ajudam, dão aval para que a gente volte. Isso é muito importante, Isso é muito importante que nós tenhamos consciência disto, do tamanho da oportunidade que temos a cada nova encarnação em trabalharmos na seara do Pai. Estivemos ao lado de artistas, pensadores, cultores das letras e das ciências, a fim de sentir-lhe o bafejo da mais alta ambição espiritual. Normalmente, as suas auras nos afetavam, propiciando-nos lampejos iluminativos e abençoados. Porém, rapidamente apagados, tão intoxicados estávamos. Então,
Algumas vezes nós temos, né, esses momentos onde estamos em contato com pessoas em ambientes mais elevados, ouvimos uma palestra edificante, né, lemos um livro maravilhoso, páginas que nos tocam, parágrafos que nos tocam, que fazem com que a gente reflita. Porém, né, as nossas dores, as nossas sombras, né? A gente ainda tá tão intoxicado que a gente tem um leve contato, mas a gente ainda não consegue absorver a intensidade dessas palavras, né? Não consegue valorizar a ponto de querer estar sempre em contato com a verdade. Por fim, quando o abençoado sol de Assis resplandeceu na terra, reorganizando o exército de amor do rei Galileu, fruímos a sublime ocasião de retornar à lides da fé, palmilhando as estradas impérvias que a humanidade nos oferecia, enquanto a sua voz entoava a canção da fraternidade universal, com as notas melódicas da compaixão e da caridade. Aqui Joana de Ângeles está mencionando, né, Sol de Assis, Francisco de Assis, né? E Rei Galileu é Jesus. Então, pós Francisco de Assis, né? Nós, como cristãos aí, tivemos a oportunidade da retomada. E durante aqui a minha leitura, onde ela está elencando a nossa jornada, eu estou enfatizando que nós não mudamos quase nada, né? Por isso que na semana passada eu falei o quanto esse texto dela é atual, esse livro é extremamente atual, né? Eu mencionei, ele foi publicado pela primeira vez em 1974. E não parece que é a mesma coisa que nós estamos vivendo? Parece não, é, né? Em muitos casos. Sempre em grupos afins, volvemos ao mergulho no carro somático e tentamos, em equipe, estabelecer as bases da felicidade ao calor da mensagem evangélica, que então começava a dominar os diversos arraiais da terra. Então, encarnamos em grupos, né? Não encarnamos sozinhos. Então, a gente não pode dizer de forma alguma, né, que falhamos porque não tivemos ajuda. Não, estamos junto, né, daqueles contemporâneos, que espíritos que encarnam com a gente também com a mesma busca, né? E ao contato de outros que já alcançaram, que nos ajudam, que vibram por nós, que nos orientam, que servem como sustentação para que a gente não se perca, né? Pessoas que nos orientam, que nos guiam, que nos ajudam, que vibram por nós. Não foram poucos os esforços dos adversários da luz, tentando apagar as pegadas do discípulo amado pelos caminhos da Úmbria, que se estendiam por além fronteiras na terra sofredora. Então, aqui ela está dizendo, né, o caminho, a jornada de Francisco, né? Não foram poucos os adversários da luz, né? Nós sabemos, né? A luz incomoda. Então, aqueles que são os missionários, né, espíritos elevados, eles também enfrentam muitas dificuldades. Então, a gente não pode nem reclamar que nós não temos condições, que nós estamos enfrentando dores e dificuldades na Terra, sendo que somos tão devedores e não fazemos nada, né? Como cristãos, qual o nosso trabalho? É muito pouquinho perto de uma jornada de Francisco, de um espírito como Francisco de Assis. Inovações sutis e perigosas, excessos onde antes havia escassez, atavios em lugar de desapegos, né? Atavios quer dizer adornos, aparências substituindo a aspereza da simplicidade, lentamente foram introduzidos no ministério cristão e por pouco, não fosse a divina vigilância do trovador de Deus, quase nada ficaria para a posteridade, além das anotações vivas da sua caminhada incomparável. Veja o esforço, o tamanho do esforço, a grandiosidade da ajuda para que, ao contato com isso, com essa retomada, nós nos perdêssemos novamente
aí vítimas dos nossos erros lá do passado, das coisas que nós amamos, né, que nos comprazem, né, o apego, a vaidade, a exposição, né, o orgulho de estarmos em destaque, em evidência, o dinheiro, né? Então, por muito pouco, nós quase falimos de novo, né? Quase perdemos essa oportunidade de ter aqui, como foi colocado, o que ficou foi as anotações vivas da caminhada incomparável de Francisco de Assis, como herança para nós cristãos, né? Vamos interromper aqui a leitura, né? Parar aqui, para a semana que vem nós continuarmos. Como eu falei, é um texto longo, mas que vale muito a pena nós irmos pouco a pouco conversando e refletindo sobre o trabalho em equipe, sobre os cristãos, né? Sobre os nós que somos os obreiros do Senhor. Então, até a semana que vem, se Deus quiser.